A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, queridos professores, estamos mais uma vez em mais uma aula, mais um trimestre, mais um tema. Estamos tratando nesse trimestre Escolhidos para Servir, vivendo uma liderança com propósito. Hoje iremos falar sobre a aula de número 3, Melhorando o Potencial de Liderança. O texto-chave, que é um versículo tirado da leitura bíblica, se encontra em Romanos 12, verso de número 8. Irei ler para os irmãos, que diz assim: se é de dar ânimo, que assim faça; se é contribuir, que contribua generosamente; se é exercer liderança, que exerça com zelo; se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. A síntese vai dizer que precisamos aprender a ter uma liderança fervorosa e com potencial. Ou seja, esse texto que acabei de ler, junto com a leitura bíblica, vai nortear toda a nossa aula de hoje. E a síntese é simplesmente um pedaço do todo que iremos focar e ter uma liderança com propósito, uma liderança com potencial, uma liderança que ainda não chegou no seu estado de plenitude, ou seja, tem muita coisa para melhorar, e uma liderança que é fervorosa, ou seja, uma liderança que é zelosa, uma liderança que tem constância. Iremos falar sobre isso. Os objetivos que cada professor que irá ministrar as aulas em suas congregações tem para levar para os jovens, a missão é de entender como o cristão precisa dar o nosso melhor para Deus, assumir nossa liderança com intensidade e liderar conforme a Bíblia nos instrui. Ou seja, nós como cristãos devemos dar o melhor para Deus. Nós temos que assumir a nossa liderança com intensidade, nós iremos falar isso durante a lição, e nós temos que liderar conforme as Escrituras. As Escrituras é a base de tudo. Essa revista foi escrita através das Escrituras, então ela que norteia a nossa vida, ela que nos guia e ela que nos ajuda a ter um relacionamento saudável com Deus, ok? Para refletir, se o potencial de liderança do cristão pode melhorar, ele deve melhorá-lo. Irmãos, tudo em nossa vida, se temos a consciência que precisa ser melhorado, se as Escrituras estão apontando, se o Espírito está apontando, se pessoas ao nosso redor, íntimas nossas que estão apontando, nós devemos melhorar. Deus sempre procura filhos que querem amadurecer, filhos que querem o caminho da excelência. E nós iremos ver isso também durante a aula, ok? A leitura bíblica eu não irei ler, é uma leitura extensa, mas um conselho que eu entrego para os irmãos: leem na sala de aula. Eu acredito que, como eu tinha dito para os irmãos, a Bíblia era a base de tudo. Quando a gente lê as Escrituras para os jovens, a gente expõe ela, a gente coloca toda a importância no texto, nós colocamos e depositamos toda a confiança em Deus. Então, ler as Escrituras, expor de uma maneira dinâmica, da maneira que os irmãos acharem por bem, acredito que é fundamental. Amém, meus irmãos? Mas aí fica a critério de cada um. Introdução. Eu irei pontuar 3 coisas na introdução, 3 pontos. Primeiro de tudo, falando da introdução em si, toda ministração, toda aula que a gente for dar, toda mensagem, todo sermão, eu acredito que a introdução, ela que vai nos ajudar a captar a atenção dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, dos nossos irmãos, nossas irmãs na fé, para que a gente possa chegar no nosso objetivo, que é, do começo ao fim, conseguimos desenvolver o texto. É aquela famosa, como eu posso dizer para os irmãos, quando você está mexendo no YouTube, você vê aquele vídeo, antes de você entrar e acessar o vídeo que você quer ver, vem aquela propaganda. Tem alguns segundos que é obrigatório você ver antes que você pule. Geralmente é 5, 10 segundos. A propaganda tem 5 ou 10 segundos para poder te captar. Se você achar interessante, você acessa o link e acaba consumindo aquele produto. Então, usando essa analogia para a nossa mensagem, é a mesma coisa. Dependendo da forma que a gente introduz, que a gente adentra a mensagem, isso vai nos ajudar muito a encerrá-la de uma maneira eficaz. Amém, meus irmãos? E sobre a introdução, agora em si mesmo, que conforme o texto da escritora, 3 coisas que eu quero pontuar com os irmãos. Primeiro, ela vai falar sobre dar o melhor a Deus. Ela já começa dizendo isso, e é o que vai falar sobre a aula inteira. Ser excelente naquilo que faz. Irmãos, eu vou fazer um link sobre 1 Coríntios 10, verso 31, e Colossenses 3, do verso 23 ao 24, onde Paulo vai dizer que quer que a gente quer comer, quer beber, quer faça qualquer coisa, seja para a glória de Deus. E Colossenses, Paulo vai dizer que, olha, façam como para o Senhor. Ou seja, irmãos, tudo que a gente faz na nossa vida, se a gente aceitou o convite da salvação, é para Deus.
Então Deus merece estudantes, profissionais, esposos, esposas, filhos, pais excelentes. Deus merece isso. Então Deus merece sempre o nosso melhor. Então, pautado nessa lição, na nossa liderança, nossa influência, irmãos, devemos fazer o melhor porque é para o Senhor. Sempre, em primeiro lugar, sempre para o Senhor, ok? E o segundo ponto é sobre liderança. A autora deixou claro e eu concordo com ela. Nem todos foram chamados, nosso público, nem todos os nossos adolescentes, os nossos jovens vão liderar grandes grupos, departamentos da empresa ou dentro da igreja, mas todos nós fomos chamados para liderar, na maneira de influenciar. Cristo, quando ele fala no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, ele diz que nós somos luz, nós somos sal da terra, ou seja, nós influenciamos, nós guiamos as pessoas aos pés da cruz. Se fazemos parte do corpo de Cristo, nós exercemos liderança, levamos as pessoas, este mundo caído, à restauração debaixo da cruz. Então, nós temos que enfatizar isso para os nossos jovens. Às vezes pode ser que eles não assumam uma posição de liderança com grandes grupos, grandes pessoas, mas eles lideram a si mesmos, eles influenciam onde eles estão, independente de onde estão. Então, nós precisamos ser o exemplo. E a aula de hoje, nós iremos melhorar isso, melhorar o nosso exemplo, melhorar a forma que influenciamos as pessoas ao nosso redor. E o terceiro ponto que eu queria falar com os irmãos é a questão do aperfeiçoamento. Ainda na introdução, se nós influenciamos, nós temos que nos aperfeiçoar nisso, ok? Nós não nascemos sabendo de tudo, nós estamos sempre nos moldando, nos aperfeiçoando. Senão a gente cai naquele erro do servo inútil, de Lucas 17. A gente só faz aquilo que é para fazer. Ou seja, o jovem, ele é chamado para servir. Ele tem que estar na sala de aula, ele tem que ouvir mais uma aula, porque ele faz parte do grupo da juventude. Irmãos, é um servo inútil e a gente não pode fazer assim. Eu sou professor de escola dominical, eu só dou aula dentro da sala de aula, eu só ministro a palavra dentro da sala. Ou seja, quem precisar de uma ministração, quer na rua, quer no trabalho, eu não estou disponível para poder passar a mensagem? É claro que sim. Então, nós não podemos cair no erro de fazer só aquilo que nos é mandado fazer. Senão a gente vai ser servo inútil. Me colocaram nesse banco aqui, nessa caixa, eu tenho que ficar nela. Foi para isso que eu nasci, eu vou ficar aqui até o fim. Não, irmãos. Nós temos que nos aperfeiçoar, certo? Nós temos que, se o jovem, ele veio para a escola dominical, porque ele faz parte do grupo, que ele possa ler a revista antes, que ele possa meditar no texto antes, depois da ministração, que ele possa guardar isso no coração, no culto à noite. Isso serve para nós também, que nós possamos ministrar em todos os momentos das nossas vidas. Se Deus nos deu esse dom do ensino, que a gente possa passar isso adiante, sempre transmitir as Escrituras para onde quer que a gente esteja e se alegrar nisso. Amém, meus irmãos? Então, fechamos aqui a introdução e a gente vai entrar logo no primeiro tópico, a necessidade do desenvolvimento. Já pegando o deixo da introdução, a autora, a escritora da revista, a comentarista, ela vai dar algumas definições de desenvolvimento. Ela vai falar que, vai colocar algumas definições aqui para a gente, eu vou ler para os irmãos. Logo no primeiro parágrafo, diz assim, desenvolvimento é tirar o que envolve ou cobre, desembrulhar, fazer crescer ou crescer, tornar-se maior, mais forte ou mais volumoso, conduzir um caminhar para um estágio mais avançado ou eficaz, fazer progredir ou progredir, aumentar a capacidade ou possibilidade de progredir, ou seja, desenvolver é multiplicar, é crescer, é aumentar, é expandir, ok? Mais uma vez, irmãos, eu vou fazer um link num texto que, estudando a revista, como todo professor, eu faço as minhas anotações e eu vou disponibilizar para os irmãos, mas os irmãos deixem o Espírito guiar os irmãos para fazer as ligações que cabem em cada necessidade, em cada congregação. Quando eu estava estudando essa aula, para poder passar aqui no subsídio e também futuramente na sala de aula lá na congregação onde eu congrego, eu lembrei da parábola dos talentos. Os irmãos bem sabem o contexto em Mateus 25, onde um senhor, Jesus contando uma parábola, ele, antes de viajar, ele entrega 5 talentos para um servo, 2 talentos para outro e 1 talento para outro. Quando ele retorna, o que tinha 5 talentos multiplicou para 10, o 2 multiplicou para 4, e o que tinha 1 ficou com medo de perder o único que tinha e escondeu. Irmãos, o desenvolvimento é essa graça que Deus nos dá, é desenvolver aquilo que Deus nos deu. Ou seja, se Deus nos deu um dom, se Deus nos deu um dom de ensino, esse talento, nós devemos multiplicá-lo. Se eu começo dando aula para as crianças,
aula para os jovens, aula para os adultos, que a gente não fique só assim, a gente possa sempre usar esse dom para servir as pessoas. Aí eu já estou linkando no texto que a própria comentarista deixou, que é 1 Pedro 4,10, que vai dizer o quê? Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Ou seja, se Deus nos deu esses talentos por meio de sua graça, nós temos que usar das múltiplas maneiras possíveis, daquilo que Deus, das estratégias que Deus nos dá. Então nós temos que colocar isso para os nossos jovens, nós temos que motivá-los a exercer o dom que eles têm, a multiplicar os talentos que Deus nos deu, que Deus deu para eles e nos deu. Senão a gente vai ser igual aquele servo, tem um talento só, esconde com medo de perder, e quando o Senhor voltar ele vai cobrar. Aquele servo ele foi condenado, foi preso, e aquele talento, aquele único talento que ele tinha, foi tirado e deu para aquele que tinha 10 talentos. Então, meus irmãos, se nós recebemos de Deus, nós temos que multiplicar isso. Nós temos que usar de múltiplas formas para abençoar vidas. É o que Pedro diz, não só para nós mesmos. Aí eu já entro no segundo ponto desse primeiro tópico aqui, que é a necessidade do desenvolvimento, eu já entro no segundo parágrafo, que é não servir para ser visto. É como a gente tratou na aula de número 2, no último tópico. Se nós ganhamos de Deus, se fomos agraciados de Deus, talentos, que possamos usar isso não para nós mesmos, não para vanglória, recompensa na terra, mas que possamos usar para servir. Esse é o caminho da excelência. Veja a igreja de Coríntios, 1 Coríntios 12. Paulo está falando para eles que eles têm muitos dons, que eles devem buscar dons com excelência, os melhores dons possíveis para a edificação da igreja. Mas logo no verso 31, na parte B, Paulo fala assim, porém eu tenho um caminho ainda mais excelente para vocês. E aí ele entra em 1 Coríntios 13, que é o caminho do amor. Ou seja, irmãos, o caminho da excelência, o caminho do serviço, o caminho da liderança, da influência, de uma maneira que agrade a Deus, é o caminho do amor. Para que a gente possa servir, continuar servindo, continuar multiplicando os nossos talentos, ajudando aqueles que precisam, seja uma palavra de conforto, seja aqueles que precisam ser acolhidos, seja aqueles que precisam ser liderados, guiados para os pés de Cristo. Irmãos, se a gente fizer isso com amor, Deus recebe, Deus é glorificado, as vidas são restauradas e a gente tem prazer em tudo isso. Então, para que a gente possa exercer um ministério que não seja inútil, descartável, mas algo único no Senhor, porque cada um de nós foi chamado para exercer um ministério único e também no coletivo, que é ser igreja, nós devemos fazer com amor. Nós devemos deixar o Espírito Santo desenvolver, que a gente possa multiplicar, e a maneira para multiplicarmos é com amor. Esse é o caminho da excelência do serviço, esse é o caminho da excelência da liderança, amém? E o terceiro ponto que eu queria destacar para os irmãos é o desenvolver o potencial. Tá bom, eu sei que eu preciso desenvolver, os jovens eles vão passar isso na cabeça deles, eu sei que eu preciso desenvolver os meus talentos, Deus me deu, mas como que eu faço isso? Tá, eu sei que é com amor, simplesmente intimidade com Deus. Oséias 6:3 vai dizer que nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Olha o exemplo de Cristo, que nós tratamos nas últimas 2 aulas. Ele é o maior exemplo de liderança, de serviço que nós temos. Ele era uma pessoa que ele curava, ele restaurava vidas, quando ele estava na terra, ele exorcizava, ele ajudava qualquer um que precisava de ajuda, que realmente cresce nele. Mas ele tinha intimidade com Deus, ele andava com Deus, ele se retirava para ficar com o Senhor, para falar com o Senhor, para se consagrar para o Senhor. Eu tenho uma famosa frase que eu uso lá dentro de casa, para mim e para minha esposa, se Deus nos usar para levar uma palavra de restauração, que Ele nos restaure 2 vezes mais. Se Deus nos usar para levar o renovo, que Ele nos renove 2 vezes mais. Então, eu vejo muito isso em Cristo, irmãos. Ele pregava assim, ele ensinava assim a todo momento, mas ele tinha momentos com Deus. A maneira para a gente ter um bom desenvolvimento na nossa liderança, no nosso serviço, para a gente multiplicar os talentos, para a gente exercer com amor, não tem outro caminho a não ser intimidade com Deus, não ser realmente regar a nossa vida, o nosso ministério de oração, de leitura da palavra. Não tem outro caminho. Nossos jovens precisam entender isso. A nossa geração, essa geração que Deus nos confiou para guiar até Cristo, precisa entender que não há outro caminho para ser usado por Deus, senão ter intimidade com Ele, andar com Ele, gastar tempo com Ele, investir tempo com Ele. Melhor, né? E agora eu entro no tópico de número 2, melhorando o potencial. Então, irmãos, vamos entrar agora no segundo tópico, melhorando o potencial. Então, nós vimos
a necessidade de nós nos desenvolvermos, de multiplicarmos aquilo que Deus nos deu e exercer aquilo que Deus nos deu com excelência, e o caminho da excelência é o amor, porque nós não fazemos para nós mesmos, mas fazemos para a glória de Deus e para a edificação das vidas. E como fazer isso? Andando com Deus. Não tem outro caminho. Realmente é se sacrificando, tendo uma vida de oração. E aí eu já entro no tópico 2. A comentarista, logo no primeiro parágrafo, vai usar o texto da leitura bíblica de Romanos 12. Logo no primeiro e no segundo verso, nós vemos que Paulo está falando sobre sacrifício e obediência. Então, se nós sacrificarmos a nossa vida, se nós nos doarmos por inteiro ao Senhor e para o seu reino, com obediência, nós encontramos a vontade de Deus. E nós precisamos, irmãos, entender o nosso público. São adolescentes e são jovens. São pessoas que estão começando a caminhar com o Senhor. Então, nem sempre todos eles vão saber a vocação de Deus, o que Deus tem para eles, quais são os chamados para a vida deles. Seja na variedade de dons e serviços dentro da igreja local e até para a vida profissional, acadêmica. E nós estamos aqui para isso, para ajudá-los a chegar nessa vocação, a entender essa vocação. E a gente vê em Romanos 12 que se a gente tem uma vida de sacrifício, e aí eu já linko a primeira parte com a segunda, se a gente tem uma vida de andar com Deus, de caminhar com Deus, de sacrifício, de oração, de realmente investir o nosso tempo com Deus, e somado com a obediência, nós conseguimos entender a vontade de Deus sobre as nossas vidas. E o texto vai dizer que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então é dessa maneira que a gente vai ajudar os nossos jovens a encontrar a sua vocação e a exercê-la com excelência, ok? E lembrando os irmãos, independente da vocação, nós somos chamados para influenciar vidas. Essa é a essência da igreja, tá? Logo no verso 8 da leitura bíblica, Romanos 12, nós vemos que devemos servir sem reservas. Mais uma vez, vou ser um pouco prolixo na minha fala, nós realmente temos que nos doar. Nós vemos, eu vou retornar aqui no texto-chave, a gente vê que Paulo está falando assim, olha, aquele que tem essa graça de contribuir, que contribua, mas com generosidade, ou seja, sem reservas, né? Aquilo que tem, a pessoa dá. Se ele realmente quer contribuir, que contribua, mas com aquilo que tem, não com reservas. Lembre-se daquela situação que Jesus fala da viúva. As 2 moedas valeu muito mais, porque ela deu o que ela tinha, tá certo? É exercer a liderança. Quem exerce liderança, exerça, mas com zelo, ou seja, com cuidado, com temor, ok? Aquele que exerce misericórdia, faça com alegria. Ou seja, Paulo está pontuando a gente realmente servir sem reservas, a gente realmente se doar, e os nossos jovens têm que entender isso. Eles estão na igreja, que realmente eles possam realmente morrer para o mundo, se doar, realmente querer experimentar algo novo com Deus. E para a gente só consegue isso, irmãos, e os irmãos sabem disso, realmente esquecendo do nosso plano B, né? Eu vou até aqui, se não der certo, aquela carta na manga, eu vou até aqui, se não der certo essa caminhada com Deus, eu tenho uma rotatória, eu consigo voltar, eu tenho um plano B. E não é isso, a gente precisa tirar essa carta da manga e botar fogo nela. Nós realmente devemos nos entregar totalmente para o Senhor. É isso que o Senhor quer de nós. Senão a gente vai cair no mesmo erro da igreja, aí eu faço mais um link a um outro texto, em Apocalipse capítulo 2, a gente cai no mesmo erro da igreja de Éfeso. Uma igreja que estava presente, os cultos ainda estavam mantendo a sua liturgia, tinha culto de segunda, culto de quarta, culto de sexta, né? Trazendo para os nossos dias. Ela se mantinha firme, as heresias, os falsos apóstolos, mas ela perdeu o primeiro amor. Ou seja, ela tinha até uma certa constância, mas ela não tinha amor. Ela não se doava mais como antes. Ela era como se fosse uma tradição, né? Recebeu dos apóstolos, vamos continuar a tradição. Não é assim. O cristianismo, o andar com Jesus não é uma tradição. É um estilo de vida. Precisa realmente mudar a nossa vida. A gente tem que viver com prazer o cristianismo. A gente realmente tem que se relacionar com Deus e servir, influenciar as pessoas através do reino de Deus com prazer, tá certo? Então é isso que os nossos jovens têm que entender. Não é só estar na igreja, não é um lugar místico. Eu sento na cadeira, as coisas acontecem. Não, é entender, é ter discernimento. É realmente fazer parte. Não ser um servo inútil, ok? Ligando aquilo que eu falei do primeiro tópico em Lucas 17. O segundo parágrafo que eu quero pontuar e trazer para os irmãos é sobre a intensidade. Então,
eu entendo que uma vida de sacrifício e obediência, eu consigo encontrar a vontade de Deus e experimentá-la. E essa vontade, ela me induz a uma intensidade. E aí eu já estou falando sobre melhorar o nosso potencial, o potencial que Deus nos deu a cada um de nós. Jesus é um exemplo de intensidade. A autora, a comentarista da revista, vai dizer que esse Jesus, ele era uma pessoa que, ao relato de João, no seu capítulo 2, quando ele estava descendo no templo, o templo que era usado para oração, para sacrifícios, ele se deparou com um cenário onde pessoas estavam vendendo, comerciando dentro do templo. E o texto diz que o zelo pela casa do Senhor, né, toma Jesus e ele acaba expulsando as pessoas de lá. Jesus ele tinha um ministério intenso. E Jesus é o nosso modelo, irmãos. Nós devemos seguir esse modelo. Então, os discípulos, quando vê aquela cena, o Espírito lembra eles do versículo de Salmos 69, verso 9, onde vai dizer que realmente o zelo pelo Senhor nos consome, nos devora, e é isso que precisamos ter. Sabe, quando Jeremias, lembra daquela passagem? Jeremias fala, olha, quando eu abro a minha boca é só para falar coisas ruins, só para profetizar com maldades, e eu não quero mais fazer isso, não quero mais servir ao Senhor, porque Deus usava muito Jeremias no ministério de conserto. Só que ele termina dizendo assim, mas o zelo pelo Senhor, há uma chama no meu coração, há um zelo, isso me consome, isso não me dá descanso. Então eu vou fazer o que tem que ser feito. E é isso que nós precisamos ter, nós precisamos passar isso para os nossos jovens. E para poder passar isso, nós temos que ter dentro do nosso coração. Porque não tem como a gente passar algo só na teoria, nós temos que viver isso. Então, que quando a gente estiver preparando essa aula, que realmente a gente possa botar isso em oração. Que Deus possa nos dar esse zelo, essa chama, que possa arder, realmente, que possamos ter um ministério intenso, como o de Cristo. Um ministério que, quando ele se deparava contra o mal, ele não se calava. Tem uma famosa frase de Martim Lutero que ele diz assim, a paz se possível, mas acima de tudo a verdade. Irmãos, nós temos que não nos calarmos. Se a gente se calar, a gente vai consentir. Nós não podemos trilhar esse caminho. Nós temos que realmente vestir aquilo que somos. Sermos discípulos de Cristo, imitadores de Cristo e exercer um ministério com intensidade, como o nosso Senhor. Ok? E, por último, eu quero pontuar aqui para os irmãos, nós sempre vamos exercer uma liderança, exercer boas influências sobre as pessoas ao nosso redor, onde quer que nós estejamos, se nós nos acercarmos de pessoas melhores do que nós, pessoas que às vezes são melhores em certas áreas que a gente não é. É dessa forma que um líder cresce. É o famoso verso de Eclesiastes capítulo 4. Né? Andem em dois, se um cansar, o outro ajuda, se cair, o outro levanta, se ficar com frio, o outro esquenta, uma corda de 3 dobras é mais difícil de ser rompida. Nós precisamos nos cercar de pessoas de boas influências. E os nossos jovens, os nossos adolescentes, eles estão sempre sendo atacados por má influências, por causa da internet, das redes sociais, e nós precisamos conscientizá-los. Precisamos andar com boas influências, para que a gente possa ser uma boa influência também do reino de Deus. Amém, meus irmãos? E agora eu já sigo para a conclusão. Eu vou ler um texto que eu escrevi dentro da conclusão. Temos o potencial para melhorar nossa liderança e o nosso serviço. De que maneira nós podemos fazer isso? Confiando e se dedicando a Deus, com um foco no amor ao nosso próximo. Ou seja, pegando o contexto da nossa aula de hoje, em desenvolvimento, em melhorar o potencial, cada um de nós tem um potencial de servir ao Senhor, de servir no reino, de servir as pessoas. De que maneira a gente pode melhorar isso, a nossa liderança, a nossa influência, confiando e descansando, se dedicando ao Senhor e fazendo isso por amor ao nosso próximo. É eles que a gente vai servir, tá? Outro ponto que eu quero falar da conclusão, em Hebreus 12, verso 2, a gente vê um Cristo que ele tinha um ministério que muitas vezes exigia demais dele, ele ficava cansado, ele tinha medo, ele se frustrava, mas ele continuou e venceu, e ele é o nosso exemplo. Então, o Hebreus vai dizer que Cristo é o nosso exemplo, nós devemos olhar para ele, que a gente venha tirar toda a marra, tudo aquilo que nos atrapalha e continuar caminhando, porque Cristo venceu e em Cristo nós iremos vencer. Então, ou seja, por que eu pontuo isso? Porque, irmãos, por mais que a gente saiba que a gente tem que melhorar, nós temos que fazer com excelência, porque é para Deus, é por amor ao próximo, nós somos seres humanos. E é normal nós se frustrarmos, é normal a gente duvidar, é normal em momentos da nossa vida a gente não ter mais aquele calor, o fervor da oração. É normal isso acontecer. O que não é normal é a gente permanecer.
Se a gente identificar isso, se os nossos jovens identificar, nós temos que conscientizar eles a isso. Nós devemos correr para os pés da cruz. Não fazer como Adão, se esconder, mas devemos correr aos pés da cruz, porque Cristo ele é poderoso para nos levantar, para nos recarregar novamente, tá certo? Nós temos que saber, irmãos, de uma coisa, Neemias 8:10. A alegria do nosso Deus é a nossa força. Então, se nós servimos a Deus com obediência, nós alegramos o coração do Pai. Se estamos em Cristo, nós alegramos o coração do Pai. Isso reverte em força para nós. E aí eu entro em João 15 também. Se estamos em Cristo, nós geramos frutos que agradam a Deus. Fora dele, a gente não pode nada. Muitas vezes nós nos cansamos, muitas vezes nós deixamos de exercer um ministério com excelência, deixamos de amadurecer, de melhorar, de multiplicar os talentos que Deus nos deu, porque nós saímos de Cristo. Muitas vezes nós nos distanciamos da graça. Nós temos que sempre estar debaixo da misericórdia de Deus e nós temos que conscientizar os nossos jovens. A juventude é onde opera em vários setores da igreja. É nas irmãs, é no grupo de louvor, é nos varões, é na mídia. É uma galera que trabalha, mas precisamos conscientizar eles, que eles têm que trabalhar sim, servir, influenciar onde quer que eles estejam, mas no propósito, com excelência e dependentes de Cristo, ok? E para encerrar, irmãos, eu tenho uma frase que eu uso muito para a minha vida, nesse serviço a Deus, nessa liderança que Deus vem nos dado como igreja de Cristo, influenciar as pessoas, a levar as pessoas ao pé da cruz, que a gente possa fazer tudo isso para a glória de Deus, para a edificação das vidas e que a gente possa ter prazer em tudo isso. A nossa recompensa é essa, é o prazer, é a alegria de ver vidas sendo restauradas e o Senhor sendo glorificado. Irmãos, encerramos a aula de hoje, que Deus os abençoe no nome poderoso do Senhor Jesus e obrigado pela sua atenção. Abraço a todos.